Fala galera ligada no Futebol na Veia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um debate na Veia. Eu sou Matheus Vinícius, estou aqui com os comentaristas Gilvan Júnior e Matheus Gandara para uma noite de debate para o futebol na Veia. Antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês estarem seguindo a gente nas redes sociais Futebol na Veia, acompanhar todas as notícias do mundo do esporte, futebolnaveia.com.br, seguir a gente no YouTube e até mesmo curtir para ajudar a gente na divulgação destes materiais. Estamos aqui para mais um debate para falar das partidas que finalizaram a rodada deste domingo do Campeonato Brasileiro Série A. Mais cedo, nós tivemos uma live onde promovemos um debate em relação ao empate entre Grêmio e Palmeiras por 1-1. O link deste debate vai estar aqui na descrição desse vídeo. Para esse debate, nós estaremos falando sobre a partida entre Coritiba, que venceu por 1-0 o Vasco da Gama às 16 horas neste domingo, e a partida entre Botafogo e Santos, que acabou em 1-1, e a vitória do Sport por 1-0 em cima do Fluminense na noite deste domingo, jogo que encerrou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Gostaria de convidar agora os nossos comentaristas para analisar um pouco sobre esses três jogos da rodada deste domingo. Vamos começar pela partida de mais cedo, entre Coritiba e Vasco da Gama. Coritiba ganhou por 1-0. Vou convidar o Matheus para falar um pouco sobre o que ele achou da partida entre as duas equipes no Paraná. Boa noite, Matheus. Boa noite, Gilvan. Boa noite, ouvinte aí do Debate na Veia. Então, o Coritiba recebeu o Vasco pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, igual você muito bem adiantou. E era uma partida em que o Vasco foi com um time misto inicialmente. Jogadores como Leandro Castan e Benítez nem chegaram a viajar para Curitiba, porque o Vasco está envolvido, né, num jogo de volta da Copa do Brasil contra o Botafogo no meio de semana, sendo que o Cruz Maltino perdeu a primeira partida. Então o técnico Ramon se viu na necessidade de, como era uma viagem muito desgastante até o sul do país, poupar alguns jogadores. E apesar disso, ele iniciou com um time até forte, principalmente no ataque, com Cano, com Thales, que têm sido as peças principais da equipe. E o Coritiba entrou com a equipe base também, que vem disputando a competição. E o jogo começou bastante pegado, um jogo muito físico na primeira etapa. E com o Coritiba tendo algumas chances logo no início da partida, mas não conseguindo aproveitar. E o Vasco respondendo muito bem também, principalmente na falha da saída de bola do Coritiba. Porém, o jogo ficou muito truncado, o jogo foi realmente, igual eu disse, bastante físico. As equipes não souberam aproveitar muito. O Vasco sentiu mais uma vez muito falta de criatividade no meio de campo, uma vez que o Benítez não estava jogando, o Felipe Bastos também começou a partida no banco, e o Bruno César, que era o jogador encarregado da função ali, não estava bem na partida. Então, os atacantes como o Cano e até mesmo o Thales ali sentiram falta de uma bola chegar mais redonda para eles. Enquanto o Coritiba, jogando as suas limitações, apostou na velocidade do Sarrafiori e do bom momento vivido pelo Robson. E a partida foi se desenrolando, né, dessa forma, sem muitas chances claras, até que houve o pênalti marcado para o Coritiba na segunda etapa. Um pênalti que não foi marcado inicialmente, né, o VAR teve que chamar o juiz para o Iago Pikachu, agarrou o Robson dentro da área, o que já gerou uma polêmica, né, os jogadores do Vasco não ficaram satisfeitos. Aí na cobrança o Sabino cobrou de maneira displicente ali, mais ou menos no meio do gol, e o Fernando Miguel conseguiu fazer uma boa defesa, a bola ainda bateu no travessão, mas o juiz voltou, claramente o Fernando Miguel, a gente olhando pela gravação, ele deu uma adiantada ali antes do Sabino efetuar a cobrança, e isso gerou mais revolta ainda dos jogadores e também da comissão técnica do Vasco, tanto que teve membros ali expulsos após
a cobrança ter que ser cobrada novamente. E aí o Robson, que, igual eu disse, está vivendo um momento espetacular aí com a camisa do Coritiba, marcando vários gols, assumiu a responsabilidade da cobrança, apesar do Sabino, né, ser o batedor oficial, tem feito gols de pênaltis aí no campeonato, mas o Robson foi lá e bateu com grande maestria e deu a vitória para o Coritiba. Eu acho que é uma vitória que custa caro para o Vasco, mesmo com a pretensão da Copa do Brasil, é, já que ele levou a maioria dos times, dos jogadores considerados titulares ali, tanto que alguns, igual o Cano, por exemplo, começou, e o Felipe Bastos, entrou no decorrer da segunda etapa. Eu acho que já que eles foram para a viagem, não justificaria eles não terem jogado, entendeu? Já que não era para jogar, ficava aqui no Rio mesmo. Então, já que o Vasco já não tem um elenco que permite, né, fazer essas alterações de um campeonato para o outro, fazer mudanças na equipe para que a qualidade se mantenha, e o Vasco tem pretensões, né, pelo bom início que teve no campeonato, querendo ou não, briga na parte de cima da tabela, numa rodada em que vários times lá de cima tropeçaram. Eu acho que o Vasco poderia ter olhado assim com olhos mais ambiciosos para a partida. E o Coritiba conseguiu uma vitória muito importante para se distanciar um pouco ali das últimas colocações e para conseguir seu objetivo, que querendo ou não, inicialmente é a permanência aí na Série A. Show de bola, obrigado, Matheus. Você falou até importante, né? Eu estava acompanhando a partida também entre Curitiba e Vasco. Na cobrança de pênalti, no primeiro momento o Robson pegou a bola, né? O Sabino tirou da mão dele. Aí o cara, ele acabou perdendo a penalidade. Aí depois o Robson pegou de dar a bola na mão dele e bateu a cobrança muito, muito bem, deu a vitória para a equipe do Coxa, né? E com essa vitória, o Curitiba acabou saindo, né, da zona de rebaixamento, agora está na 16ª colocação, com 11 pontos, e o Vasco acabou caindo para a 5ª colocação com essa derrota. Eu queria saber colocar o João na roda sobre esse confronto. Gostaria de saber de você, João, em relação a essa postura do Vasco, né? Eu queria ver com vocês em relação se o Vasco tem esse elenco limitado, que há essa necessidade de poupar, e até mesmo se as pretensões da equipe, tanto do Vasco como do Coritiba, em relação ao ano, né? O Coritiba disputando o Campeonato Brasileiro e o Vasco disputando também, além da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Queria que você fizesse uma análise sobre essas duas equipes para o decorrer da temporada que se encerra em 2021. Boa noite, companheiros. Então, era notório que precisaria poupar para essa partida, tendo em vista a partida de volta da Copa do Brasil, onde a vaga para as oitavas vale 2.600.000 aproximadamente. A gente sabe que o futebol brasileiro vem passando por essa crise, especialmente os times do Rio, tanto o Botafogo quanto o Vasco. Então, acho que era preciso poupar. Agora, como o Matheus destacou bem, várias equipes da parte de cima, como perderam, eu acho que valeria o esforço de levar seu time titular, tentar botar os jogadores na roda, até para conseguir dar uma confiança a mais aos jogadores para a partida de quarta-feira. E eu queria destacar que toda vez que o Bruno César precisa entrar no lugar do Benítez, a equipe sente bastante. Toda vez que precisa o Bruno César substituir, a equipe sente. Hoje foi assim, na primeira etapa ele foi muito apagado. Na segunda etapa, ele até que acendeu, criou algumas oportunidades, articulou mais o jogo passou mais por ele. Mas é notório como toda vez que ele precisa entrar, a equipe sente bastante. E a gente vê que, apesar do pouco tempo na equipe, como o Vasco já é dependente de Benítez e Cano. Eu, há uns debates atrás, já puxei esse debate, que até onde essa precisão dos dois é importante para a equipe. Porque a gente sabe que numa temporada de 38 rodadas, como é o brasileiro, a Copa do Brasil agora se avançar, enfim, você tem que ter um elenco vasto, você tem que rodar bastante o time. Mas o Ramon olha para o banco e não vê as mesmas reposições à altura. Então, como é que faz? Assim, e agora partindo para o futuro das equipes, foi uma vitória muito importante para o Curitiba. Acho que dá um ânimo para a equipe. O Jorginho chegou, eu percebo que já deu um novo ânimo à equipe, assim como no esporte que a gente vai falar logo mais. Então eu acho que a equipe vai brigar, mas vai brigar com dignidade. A equipe vem fazendo
bons jogos, conseguiu vencer hoje, sofreu um pouquinho, mas conseguiu segurar o resultado. O importante é os 3 pontos. E pelo lado do Vasco é aquela coisa, né? A gente não sabe até onde vai esse ímpeto. A gente sabe que vai ter uma hora que vai faltar pernas, vai ter jogo quarto e domingo. A gente sabe que vai precisar poupar. Vai ter convocações aí também. A gente não sabe até onde esses jogadores podem estar em uma possível lista, entendeu? Então, assim, acho que o Vasco vai sofrer um pouquinho, mas acho que vai fazer um campeonato regular e briga ali pela uma Sul-Americana. Acho que muito mais que isso não dá para exigir nem do técnico e nem do elenco, que é bastante limitado, como a gente já viu. E um outro fato, Thales Magno vem devendo um bom futebol há algum tempo já, né? Essa temporada ele não vem conseguindo render o que ele vinha rendendo na temporada passada, não está conseguindo fazer seus gols. É uma peça fundamental também para a equipe se recuperar. E só mais uma outra coisa, quanto ao pênalti, eu achei que foi um pênalti meio atabaroado do Iago Pikachu. Acho que não levaria muito perigo ali no lance. Acho que daria para evitar o pênalti. Mas como já fez, foi bem marcado. E bom para o Coritiba que conseguiu os 3 pontos. Perfeito. Como você falou bem, é um lance que não tem a necessidade, né? Igual que ela é uma falta boba, né? Em que o Vasco, pelo que eu pude acompanhar na partida, o Vasco estava até em alguns momentos melhor, oferecendo mais perigo, obrigou o Wilson, foi muito bem na partida, né? Como sempre, um goleiro bem seguro e faz parte da história do Coritiba. E no lance ali no final da partida acabou o juiz marcando o pênalti, um lance infantil do Iago Pikachu. Bora para mais um confronto dessa rodada, fazer uma análise sobre o empate entre Botafogo e Santos, né, por 0 a 0. É, o Santos, que no meio de semana acabou empatando pela Libertadores, né? Foi até o Rio de Janeiro. Na próxima semana também, no meio da semana, tem um confronto, né, pela Libertadores, joga na próxima quinta-feira. Eu queria começar com o Gilvan, falando um pouco sobre essa partida, né, o que ele achou das duas equipes. Então, diferente do primeiro jogo entre Curitiba e Vasco, esse jogo foi bastante movimentado. Teve chance para as duas equipes. Logo ali no primeiro tempo, o Botafogo teve uma baita oportunidade com o Calu, que perdeu. Ele tinha a opção do toque para Babi, que vinha entrando na área, mas ele preferiu cortar e deu o corte errado. E aí eu também queria levantar uma questão, até onde ele está bem fisicamente. Eu acho que ele, em outros tempos, bem fisicamente até, acho que ele conseguiria dar o corte e avançar para o gol, mas enfim, é outra discussão. Foi um jogo bastante movimentado, as duas equipes criou bastante. O Gatito novamente salvou o Botafogo ali em um lance com o Marinho que teve a oportunidade. Marinho que hoje se movimentou bastante, como ele já vem fazendo, fez novamente uma baita partida, movimentou dos dois lados ali, criando oportunidades. Teve uma chance de falta com o Carlos Sanches também na primeira etapa. Ele bateu meio ali que em cima de Gatito, mas o Gatito fez uma boa defesa. E foi um Botafogo que se acanhou. Em um primeiro momento, o Santos partiu para cima, precisava da vitória, tendo em vista que o Galo ganhou e o Inter perdeu. Foi o Santos que foi para cima. A partir dos 20, 30 minutos da primeira etapa, o Botafogo conseguiu respirar, botou a bola no chão, não teve tantas oportunidades, a não ser a primeira que eu citei agora há pouco, mas conseguiu equilibrar, pelo menos equilibrar as ações. Teve um lance ali também que os jogadores do Santos pediram a expulsão do Caio Alexandre, se não me falha a memória, em uma falta. Eu não achei para expulsão, mas pediram a expulsão. O árbitro foi no VAR, deu aquela esfriada no jogo e reconsiderou a expulsão que ele tinha dado em um primeiro momento. E na volta do intervalo, o Botafogo assustou. Teve um lance com Benevenuto, o zagueiro. Assustou e foi só. Depois o Santos passou novamente a impor o ritmo, novamente com o Marinho, com o Carlos Sanches, que fez uma boa partida hoje. E Gatito salvou as duas ali. Caio Jorge, que entrou no decorrer da partida, teve uma bela oportunidade. E Gatito conseguiu salvar bem. Conseguiu dar mais esse ponto ao Botafogo, né? Botafogo que já chegou ao seu sétimo empate. É um time que vem conseguindo jogar bem, vem conseguindo incomodar seus adversários, mas não consegue vencer, não consegue esse algo a mais. Mas diante de resto, foi uma partida bem bacana hoje entre as equipes no Engenhão.
Legal, João. Você falou muito bem em relação ao Santos, né? Era uma oportunidade de encostar ali nos líderes após a derrota do Internacional, que era o atual líder da competição, né? Com a vitória do Galo, acabou passando, chegando aos 21 pontos, né? E foi até uma chance do Santos, né? De entrar no G6 da competição, e agora está na sétima colocação com 16 pontos ganhos. Eu queria colocar o Matheus na roda para falar um pouco sobre o que esperar desses dois times, tanto no Campeonato Brasileiro, até mesmo o Botafogo disputando a Copa do Brasil, em que venceu o primeiro jogo em cima do Vasco, e o Santos, né, jogando o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, né? Até mesmo após a chegada do Cuca, foi possível perceber essa mudança de postura da equipe e se tornou uma equipe mais agressiva, né? Tendo ali o Marinho, o Carlos Sanches não vivendo uma grande fase, mas é um jogador diferenciado, né? Pelas características do futebol brasileiro, e o Soteldo, né? Que não jogou na partida de hoje por estar suspenso. Então, Matheus, falando primeiro do Botafogo, o Paulo Tuori sabe das limitações que seu time tem também, e apesar de ter feito contratações assim de peso, entre aspas, como Honda, como Calou, o Botafogo não vive um bom momento financeiro também, e até mesmo por isso uma possível classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, eliminando o Vasco, igual o Gilvan já pontuou muito bem, já ia aliviar bastante aí os cofres da equipe. E apesar disso, né, o Autori não poupou os jogadores para o jogo de hoje. E até porque entra muito no que a gente estava falando de Vasco e Curitiba, né? O Botafogo também não tem aquele elenco que pode se dar o luxo de poupar alguns jogadores para dar preferência a outra competição. Eu acho que apesar do bom momento do Matheus Babi atualmente, acho que o time sentiu falta demais do Pedro Raul ali no ataque, que é um centroavante mais físico, mais apesar da pouca idade, experiente. E, e apesar disso, é um time muito bem treinado. Eu acho que como arrancou pontos do Atlético, como arrancou pontos do Flamengo, do Santos mesmo, que são times que estão na parte de cima da tabela, eu acredito que o Botafogo vai sim ser esse time que vai incomodar e que, para eles, eu acho que o Autori mesmo já pontuou que a Copa do Brasil, até onde o Botafogo conseguir, querendo ou não, é o ponto a ser visado, e que o que vier no Brasileirão também é lucro. O time, se não contar com lesões, porque o calendário a gente sabe como tá, vai ter jogo quarta, domingo, e chega uma hora que os jogadores ficam esgotados. Ele também sabe do tanto que ele vai ter que mexer, utilizar a base do Clube Carioca, mas o Botafogo acho que é meio que isso, ele sabe das dificuldades dele, então ele vai lutar para conseguir até o máximo que ele conseguir atingir. Não é aquele caso de fazer grandes, como que eu posso dizer, de fazer grandes de almejar grandes coisas, mas também não é o caso de achar que é um ano perdido, não. E o Santos, por sua vez, apesar de ter um elenco um pouco mais qualificado, também não se pode dizer que é um super elenco, principalmente pela punição da FIFA, né, de não poder contratar novos jogadores. Tanto que a gente vê o Cuca lançando vários jovens, apesar do Caio Jorge, por exemplo, já não ser mais uma promessa, já ser, entre aspas, uma realidade. Mas lançando o Lucas Lourenço, lançando outros jogadores ali que ele vê que tem potencial e que pode ajudar o time nesse momento. O Santos está vivendo bons momentos, principalmente com o Mari e com o João Paulo. Eu acho que quando o Sacha e o Everson entraram na justiça contra o Santos, ficou aquele X na questão, assim, porque o Everson era o goleiro titular, vinha de uma temporada muito boa, e o Sacha, querendo ou não, fazia muitos gols no ataque. Então, querendo ou não, o Marinho conseguiu suprir essa falta de gols no ataque, e o João Paulo tem feito grandes atuações e tem ajudado bastante o Santos aí nessa temporada. E com relação a Libertadores, a gente nunca pode falar que o Santos, apesar de não ter um dos melhores times, acho que a gente nunca pode duvidar da força do Santos, principalmente para essas qualidades individuais, igual eu já disse, que o Marinho, que o Carlos Sanches, até mesmo jogadores jovens como o Caio Jorge, o Raniel ali no ataque também podem fazer a diferença. Mas o foco do Cuca, eu acho que é manter a estabilidade, conseguir levar essa temporada da melhor maneira possível para conseguir uma boa colocação
no Campeonato Brasileiro e preparar melhor a temporada que vem, porque, querendo ou não, a gente sabe que o Cuca não fez uma pré-temporada no Santos, e isso, querendo ou não, conta muito, apesar do time entender muito o que ele propõe, o que ele pensa, querendo ou não, faz falta. Então, melhorando a situação para a próxima temporada com relação à punição da FIFA, tendo uma estabilidade maior com o treinador, eu acredito que o Santos vai conseguir passar pela turbulência toda que foi esse ano e vai conseguir projetar uma temporada com muito mais ambição, sabe? Com certeza. Você está falando em relação ao Botafogo, né? O time do Botafogo com esse empate permaneceu na zona de rebaixamento com 11 pontos ganhos. Agora eu quero colocar vocês na ordem em relação ao último jogo deste domingo, né? No fechamento da rodada, vai ter mais um jogo entre Flamengo e Goiás que foi adiado, né? Mas o fechamento dessa rodada deste domingo, o Fluminense visitou o Sport, até tentou, mas não conseguiu evitar a derrota para 1-0 na Ilha do Retiro. Eu queria que vocês fizessem uma análise, né, começando pelo Gilvan, vai ficar à vontade, para falar um pouco sobre essa partida em que o Sport no primeiro tempo conseguiu abrir o placar, estava melhor, depois acabou recuando e deixou o Fluminense jogar, e até mesmo no segundo tempo tentou apostar nos contra-ataques para vencer a partida. Então, hoje foi aquele jogo que todo time que briga lá embaixo contra o rebaixamento gosta, né? Conseguiu fazer o gol logo no início da partida ali, aos 10 minutos, basicamente. E aí, após isso, conseguiu se fechar bem. O Fluminense hoje teve, não só hoje, na temporada já vem tendo bastante problemas de criação. A gente já vê que o Nenê hoje não jogou, que foi poupado, faz bastante falta à equipe. Ele que vem fazendo bastante gol na temporada, no Brasileiro, todo jogo praticamente marcando 1, 2 gols. Fez bastante falta à equipe. O meio de campo hoje do Fluminense foi composto por Ganso. O Ganso hoje na primeira etapa foi um pouco quanto burocrático, muitos toques de lado ali, sem aquele ímpeto que a gente estava acostumado a ver um tempo atrás, há muito tempo atrás, na verdade. E aí isso prejudicou demais o Fluminense. E o Sport, por outro lado, com o resultado na mão, conseguiu administrar bem o jogo, méritos total do Jair Ventura. E já na segunda etapa, a postura foi totalmente outra. O Fluminense conseguiu se ajustar ali. O Ganso parece que tentou reagir um pouco, deu alguns passes, criou algumas jogadas de perigo, passando por ele. E aí foi um Fluminense que botou o Sport todo na roda. O Sport não conseguiu ter mais a sua saída de jogo. Ficou o tempo todo praticamente ali atrás, tomando pressão. O Fluminense hoje teve a chance para virar a partida, para virar e vencer com folga. Teve alguns lances ali, principalmente com seus laterais. Os laterais do Fluminense são muito de chegada, tanto o Caleri, se não me falha a memória, e o Egídio são jogadores que chegam bastante no ataque. E foram as armas do Fluminense hoje. O goleiro do Sport conseguiu salvar bastante jogadas ali, mas o Sport conseguiu esse triunfo aí, que deu novamente fazendo uma gordurinha para quando chegar lá na frente, chegar tranquilo, não brigar muito pelo rebaixamento. Perfeito, Gilvan, muito obrigado pela sua análise. Com esse resultado, né, os pernambucanos subiram para 14 pontos e agora está na 10ª colocação da competição. Já o tricolor carioca permaneceu na 9ª colocação com o mesmo número de pontos do Sport. Queria colocar o Matheus na roda para falar um pouco sobre essas duas equipes, né, Fluminense e Sport. O que esperar dessas duas equipes para a temporada, né? O Sport, desde a chegada do Jair Ventura, melhorou, né? Venceu o Grêmio fora de casa, bateu em outro compromisso também dentro de casa e agora venceu mais uma na competição. Queria saber de você, Matheus, em relação a essas duas equipes, o que esperar para essa temporada? Então, Matheus, o Jair Ventura, que não vinha de bons trabalhos, né, principalmente em Santos e Corinthians, conseguiu encaixar direitinho o time do Sport.
Igual o Gilvan mesmo disse, ele conseguiu muito o que o time queria logo no início, que era fazer o gol e depois não se preocupar mais tanto na necessidade de sair em contra-ataque. Então, eu acredito que o Jair Ventura realmente encontrou e está encaixando sim, esse time do Sport, e como o Sport não disputa outro campeonato ainda essa temporada, vai conseguir dar atenção ao Campeonato Brasileiro, e com toda certeza, como temos Copa do Brasil, Libertadores, essas semanas inteiras de treinamento, de descanso, vão ser sim muito importantes para a equipe, a conseguir aproveitar, acho que o que os adversários passam, né? Igual conseguiu um bom resultado contra o Grêmio, igual você mesmo disse. Então acaba que as outras equipes vão ter que poupar e o Sport não vai ter que passar por isso. Então Jair Ventura vai procurar explorar bastante essa situação para conseguir alcançar os pontos para o Sport. Já o Fluminense, igual o Gilvan também disse muito bem, sentiu bastante a falta do Nenê, e principalmente, além da falta do Nenê, que é o principal jogador do time na temporada, o Fluminense sentiu bastante a perca de um atacante, né? Depois que o Evanilson saiu para o Porto e o Fred ainda não conseguiu alcançar o seu melhor estado físico, por mais que o Marcos Paulo e até o Wellington Silva tenham sido colocados ali mais à frente, eles não têm aquela força física, aquela mentalidade de centroavante para incomodar os zagueiros. Então, realmente é um time também limitado. Se encontrou bastante nas laterais com o Calegari e com o Egídio. Possui um meio-campo, se for olhar, até sólido, com o Hudson, com o Michel Araújo ali, o Dodi. São bons jogadores, tanto no quesito marcação quanto no quesito intensidade. E o Fluminense, acho que projetar o Fluminense para disputar uma vaga na Libertadores, eu acho que seria muita ousadia. Eu acho que por essas limitações do elenco, por rodada ou outra ficar sem o Nenê, rodada ou outra perder, ainda não ter o Fred, perder jogadores que são importantes para a equipe desempenhar o futebol que tem demonstrado positivamente, eu acho que não dá para colocar o Fluminense como um clube que vai brigar lá em cima. Mas eu também acho que não vai passar por dificuldades lá embaixo, vai conseguir fazer os seus pontos, vai conseguir incomodar os favoritos, né, na competição. E o Odair Hellmann tende a fazer esse trabalho mais sólido, principalmente defensivamente, e fazer com que o Fluminense consiga, né, alcançar a melhor posição possível para o seu torcedor. Feito, Matheus. Obrigado. Colocar o Gilvan. Gilvan, quer comentar algo em relação ao que eu questionei ao Matheus, em relação às duas equipes, né? O que esperar para o restante da temporada? Só fazer uma ressalva que o Sport contratou agora Thiago Neves, né? Meio que a cereja do bolo ali para o meio de campo. Agora é aguardar. Uma outra ressalva também é que a gente critica bastante quando os técnicos vão mal, às vezes faz até campanha, digamos assim, para ser demitido. E agora a gente tem que elogiar bastante o Jair Ventura. Fez dois trabalhos, fez um trabalho ruim no Santos, no Corinthians foi metade ele, metade o elenco também não era muito favorável, digamos assim. Mas agora no esporte, com a equipe mais, digamos, uma equipe que não seja do eixo, não seja talvez com tanta pressão como são Corinthians, como são Santos, ele consiga se reencontrar. Ele que foi bastante elogiado no Botafogo, fez boas campanhas, conseguiu chegar com o Botafogo na Libertadores, incomodou bastante ali no confronto contra o Grêmio, eu lembro bastante que foi por pouco que o Grêmio conseguiu passar, chegou, disputou de igual para igual com o Flamengo também, e agora no esporte ele parece que está conseguindo se reencontrar, conseguindo ajustar a equipe, fazendo com que a equipe não sofra bastante com esse quesito rebaixamento, porque a gente sabe que o principal objetivo do esporte é chegar ali aos 45 pontos e conseguir se manter na primeira divisão. E posteriormente a isso, saber se vai conseguir brigar com uma vaga ali na Sul-Americana, que eu acho que já está de bom tamanho para a equipe do esporte, no atual momento que se encontra. Então é isso. Foi basicamente isso. E contra o lado do Fluminense, o Odair vai ter que trabalhar bastante, como o Matheus frisou bem. Esse calendário aí, jogadores bastante veteranos, a gente sabe que não pode depender deles, né? Tem que tentar ali com os garotos da base. Infelizmente, o Evanilson saiu.
saiu, não chegou a nem completar o Brasileirão, fazer um Brasileirão completo pela equipe. E aí ele vai ter que ajustar ali a melhor opção. Talvez mudar de esquema. A gente sabe que Fred já vem de um passado recente agora de bastante lesões. Não vai conseguir manter esse ritmo. Chega bastante prejudicado, digamos assim. Não está conseguindo jogar. Então ele vai ter que trabalhar ali com a base mesmo para achar opções e tentar fazer um campeonato digno com o Fluminense. E eu acho que vai ser isso aí mesmo, oscilando bastante, mas acho que também não corre nenhum risco de rebaixamento, não. Perfeito, obrigado, Gilvan. Como você frisou bem, né? Agora tem a chegada do Thiago Neves, né? Vamos ver qual que vai ser o Thiago Neves que vem para defender o esporte, né? Um jogador que vem sendo muito criticado, né? Pela postura dentro de campo, né? É um grande jogador, né? Por uns clubes que passaram, marcou a sua história, né? Mas nos últimos anos não tem mostrado aquela qualidade que sempre foi vista desse meia. Quer falar alguma coisa, Gilvan? Na última deixa, ele deu uma entrevista na apresentação, disse que vai fazer nevar em Recife. Vai levar Podem em cobrar Recife? ele, podem cobrar ele que ele vai fazer nevar. Vamos aguardar, né? Vamos Esperamos aguardar, que né? A gente O problema torce dele para. é esse, né? Ele fica mais no extracampo do que dentro de campo ultimamente. Aí é foda. é uma frase com Exatamente. sentido ambíguo, né? A gente não sabe se é dentro ou fora de campo que ele vai fazer nevar em Recife. Mas vamos Exatamente. Mas aguardar. eu espero que ele dê a volta por cima, porque é um cara que, assim, apesar de todos os problemas que nos últimos anos que ele tem, assim, os extra-campo, né? É um jogador que é um jogador diferenciado, né? É um jogador assim que se espera muito dele. Bom, galera, eu queria agradecer ao Gilvan, ao Matheus por essa participação nesse debate, nessa noite de domingo, né? Dessas partidas que finalizaram a rodada. Gostaria de agradecer por quem está acompanhando este debate na veia. E aí eu queria colocar para o Gilvan e o Matheus as últimas palavras para a gente encerrar esse debate deste domingo. Querem falar alguma coisa? Fique à vontade. Não, só dizer que a rodada foi. Deixou um pouco a desejar alguns jogos, mas de tudo a tudo foi uma rodada bem bacana, algumas surpresas ali. No geral, o Fortaleza ontem bateu o Inter. Mas é isso, foi uma rodada bastante bacana. Esperemos que as outras sejam melhores, né? Agora tem o meio de semana aí com a Libertadores, que vai pegar fogo, Grenal, enfim. E é isso. A torcer também por confrontos bastante equilibrados e com bastante gols na Copa do Brasil entre Botafogo e Vasco, que vença o melhor. E meu palpite foi que o Botafogo venceria a primeira partida, mas o Vasco conseguiria reverter. Mas vamos aguardar aí para ver, né? Tá tudo aberto. 1-0 a gente sabe que é um placar totalmente irreversível, ainda mais o Vasco jogando lá em São Januário com sua equipe toda titular. Beleza, obrigado, Gilvan. Quer palavras finais, Matheus? O Gilvan definiu muito bem a rodada. Foi uma rodada com alguns jogos bastante decepcionantes, como Palmeiras e Grêmio, o próprio jogo do Coritiba e do Vasco não foi lá um grande jogo também. Mas eu acho que vai muito do calendário que a gente está tendo, né? Infelizmente, é um calendário bastante atípico e os clubes ficaram refém, querendo ou não, desse retorno do futebol dessa maneira que foi. E querendo ou não, por mais que a gente cobre, mas é muito difícil eles exercerem seu futebol 100% bonito, 100% bacana, da maneira como se estivesse começando uma pré-temporada, né? Que não teve todo esse tempo. Mas a tendência agora, com volta de Copa do Brasil, com afunilamento de Libertadores, infelizmente, é da qualidade cair mais ainda, com times poupando, com jogadores ainda mais desgastados, lesionados. Então, as perspectivas é, abaixam ainda mais. Mas a parte boa é a gente ver times como o Sport, como o próprio Coritiba, o Bragantino também, por mais que tenha mais elenco, voltando a jogar um bom futebol e conseguindo conquistar pontos e deixando o campeonato, querendo ou não, mais disputado, mais afunilado. A gente é acostumado com o Campeonato Brasileiro, querendo ou não, quando a gente chega na 11ª rodada, com alguns times já despontando,
nas últimas edições, mas agora ele parece sim estar bem equilibrado e promete ser uma temporada aí cheia de emoções. Uma boa noite aí, valeu. Bom, galera, esse foi mais um debate na veia, aqui para o nosso Futebol na Veia. Mais uma vez, queria agradecer a participação de vocês. Peço para vocês seguirem a gente aqui no YouTube, ficar por dentro de todos os debates da rodada do Campeonato Brasileiro. Até a próxima, galera. Um abraço.